Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, família de Deus. Estamos hoje aqui para mais um momento de meditação, reflexão, para um momento de oração, porque é sempre maravilhoso amanhecer o dia glorificando a Deus, exaltando o nome do nosso Criador. Hoje estamos aqui para participar de mais uma verdade que liberta, que cura e que restaura. Nosso propósito de 40 dias de oração, jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. O tema principal de hoje é o egoísmo. Que Deus ilumine o seu coração, sua vida, sua família e que te dê a vitória contra esse pecado. Que Deus esteja te revestindo de sabedoria para entender o grande valor de uma vida em comunidade, de uma vida em participação, onde a gente participa da vida do próximo e o próximo participa da nossa vida. Que Deus te abençoe com paz, com sabedoria, inteligência, amor, graça e que sejamos nós e não apenas eu. Porque egoísmo é quando nós priorizamos o eu e não o nós. O egoísmo é uma característica ou condição da pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade, mesmo que tenha que provocar a infelicidade dos outros. Ela está obcecada pela sua satisfação pessoal, portanto não interessa o que for necessário para ele se satisfazer. Isso é egoísmo. É mais que um sentimento ou característica da personalidade de alguém. A Bíblia, ela alerta-nos para o mal dessa propensão natural. O egoísmo é pecado. O egoísmo é pecado porque ele busca excessivamente a realização do seu desejo, empenhando sua vida para satisfazer seus próprios interesses sem considerar principalmente Deus ou o próximo. Por isso que o egoísmo está falando do eu, do ego, da nossa natureza pessoal. E essa é a grande batalha espiritual de um homem. É entender a partir de Deus de que nós não fomos feitos para nós. Nós fomos feitos para Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. O egoísmo nos distancia da comunhão do Espírito. Se a paternidade de Deus vem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo estabelece uma família chamada Igreja. Então, a quarta dimensão da paternidade divina é o nós, é o corpo, muitos membros interligados. É a comunhão. A comunhão do Espírito gera o nós, gera a igreja. Ao contrário, a vaidade, a mentira e a iniquidade têm como a quarta pessoa o eu. E a partir do eu crio um isolamento, um aprisionamento, porque a liberdade humana está na união, está na comunhão
Você só é livre quando você tem muitos amigos, porque os teus amigos vão te livrar das ciladas da vida, vai te livrar em meio à guerra, vai te livrar na hora da dor, na hora da agonia. É uma vida de amizade que nos deixa livre. Há uma sensação no nosso coração que o egoísmo nos conduz a uma vida triunfante, mas isso é uma mentira de Satanás. Somente a vida em comunhão nos torna vencedores. Além do mais, o egoísmo é uma porta aberta para outros pecados associados a ele. Veja que, como eu disse, a operação da iniquidade, ela se dá por meio de uma ligação entre um pecado e outro, como os elos de uma corrente que aprisionam. Uma coisa puxa a outra. Porque o egoísmo, ele vai revelando outros vícios associados ao ego. Por exemplo, a ganância. O egoísta quer sempre mais e mais para si e para aquilo ou aqueles que lhe interessam. O orgulho, por exemplo, tem a tendência de exaltar-se a si mesmo. O egoísmo conduz ao orgulho, pois promove o desejo de louvor e reconhecimento alheio, além de gerar autoelogio, autoadulação e autoadoração. O egoísmo nos conduz também à ostentação, buscar transparecer algo que não é verdadeiro ou real, causar uma boa impressão é sempre melhor que revelar a realidade. A ostentação é uma palavra que está aí em evidência. Isso faz parte do egoísmo. É elo, é ligação, a própria falsidade. O egoísta ele engana-se a si e os outros, pois ele desconsidera a verdade de Deus e a confiança em Cristo, tornando-se no centro da sua atenção. O seu próprio bem é o seu bem supremo e não o Senhor e o seu reino. Nós vamos observar vários outros pecados dos quais nós já temos aqui falado. O egocentrismo, ele é um ambiente, é uma natureza aonde eu me sobressaio. Foi o que aconteceu com Lúcifer. O ego, ele faz com que o egoísta, ele faz com que a pessoa se coloque, busque por meio da vaidade se achar melhor do que os outros. E é aí aonde habita a ruína. É aí que está a destruição de uma pessoa por meio desse pecado. Meu querido, minha irmã, que Cristo seja o centro da sua vida e que o seu amor por Deus e pelo próximo sejam alvos máximos dos seus esforços diários. Provérbio 18, verso 1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Como eu disse, o egoísmo leva você para um individualismo, para um eu, para um isolamento. É isso que o provérbio está dizendo. Quem se isola busca interesses egoístas. Por isso que nós precisamos tanto da comunhão. Por isso que nós precisamos tanto da vida da igreja, da vida diária da igreja, onde um comunga com o outro, onde um ajuda o outro. Tiago capítulo 3, verso 16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. As pessoas às vezes não se dão conta,
de que certas confusões e males que estão cercando a sua vida estão sendo proporcionadas exatamente por causa de um estilo de vida egoísta, um estilo de vida individualista, um estilo de vida aonde você está se colocando em primeiro lugar. Por isso, Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aqui está o segredo de uma vida livre, liberta desse pecado que assola, que destrói, que faz com que a gente viva uma infelicidade nessa terra. Meu querido, sim, que nesse dia o Espírito Santo de Deus gere em nós a capacidade de romper com essa cadeia, de quebrar esse grilhão que nos aprisiona, chamado egoísmo. Quando a minha natureza está em primeiro lugar. Nós, quando levamos uma vida fundamentada no egoísmo, nós andamos na contramão de Deus. Os mandamentos Deus em primeiro lugar. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e os demais lhes serão acrescentados. Por isso, nós temos que ter esta ordem. O eu, na verdade, deve ser o último e não o primeiro. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Porque quando eu me coloco em primeiro, eu estou sendo o último. Se a gente não entender a linguagem espiritual, por isso que dificilmente nós, quando estamos numa fila, temos prazer em ser o último. Dificilmente, e principalmente se essa fila é uma fila de jantar, de servir os outros para depois ser servido. Atender a necessidade dos outros para depois atender a nossa. Veja que essa é uma grande guerra contra esse espírito do mal chamado egoísmo. O egoísmo faz a gente atropelar, faz a gente furar a fila, faz a gente burlar o ciclo natural das coisas. Que Deus nos ilumine com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã e pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que nós possamos vencer o egoísmo, o individualismo, vencer o nosso ego e que possa triunfar o Espírito Santo, gerando a comunhão plena em nossos corações. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Brasil, abençoe as nações da terra, que o Senhor esteja unindo o Teu povo por meio de uma vida comunitária, solidária, por meio de uma comunhão plena. É o que nós te pedimos nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã, com a graça de Deus.